Boletim do Cruzeiro. Oferecimento Autopeças e Pneus RW e Laboratório Santa Cecília. Chegando com as informações do Cruzeiro nesta quinta-feira para falar do jogo treino da equipe celeste contra o Bragantino. Ontem falávamos aqui no nosso boletim que havia a possibilidade dessa partida se tornar um amistoso, com presença de público, com transmissão, e assim será. O Cruzeiro acertou com o Bragantino para que o jogo entre as equipes de preparação para o Brasileirão no próximo dia 22 aconteça com público e transmissão lá no Nabi Abichedi. Claro que não deve ter a presença de tantos torcedores do Cruzeiro, mas vai ser uma possibilidade do torcedor cruzeirense assistir à equipe, ao desempenho nesse novo trabalho agora sob comando do Leonardo Jardim. Lá em 2023 o Cruzeiro fez da mesma forma quando enfrentou o Bragantino em um amistoso de preparação para o Campeonato Brasileiro e teve até a presença do torcedor cruzeirense. Na ocasião o Cruzeiro do Pepa venceu o Bragantino por 4-1, então será aí uma possibilidade bacana do torcedor acompanhar o desenvolvimento desse trabalho feito pelo Leonardo Jardim. E por falar no técnico português, o Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, revelou em entrevista depois da vitória do Cruzeiro no Brasileirão Sub-20 para cima do Fortaleza por 4-1, que tem um combinado com o Leonardo Jardim em relação a contratações. Como a gente já disse em outras oportunidades, Leonardo Jardim não vai fazer nenhum tipo de contratação ou indicação para contratação na atual janela de transferências, que é a janela doméstica, a janela dos estaduais. Do último dia 10 até o próximo dia 11 de abril, as equipes ainda podem contratar, ainda podem fazer transferências entre jogadores que disputaram os estaduais. O Cruzeiro não vai fazer nenhum tipo de contratação na atual janela e o acordo com o Leonardo Jardim é o seguinte: ele vai de agora até a janela do meio do ano, que é a janela do Super Mundial no dia 15 de junho, observar o grupo e ver se há algum tipo de demanda. Se acontecer de alguma demanda existir e ele quiser tanto chegadas quanto saídas, ele vai repassar tudo isso para o Pedro Lourenço no meio do ano e os ajustes serão feitos na janela de junho. Então o Cruzeiro não vai fazer, pelo menos por hora, nenhum novo movimento no mercado. O único foi a contratação do Wanderson, já que o Leonardo Jardim queria mais um jogador de velocidade. Eu lembro para você que esse boletim é um oferecimento do Laboratório Santa Cecília, desde 1971, cuidando de você e de toda a sua família, unidades em Lavras e em toda a região, e RW Peças e Pneus. Bem, vamos falar de Copa do Brasil, porque o Cruzeiro ontem ligou o secador e deu certo. O Atlético Goianiense foi eliminado nos pênaltis pelo Retrô e agora o Cruzeiro tem vaga garantida no pote 1 do sorteio da terceira fase da Copa do Brasil. Só para contextualizar, a terceira fase, ela divide os clubes em dois potes, um dos times mais bem ranqueados e o restante. Quem sai no pote 1, que é dos times mais bem ranqueados, evita enfrentar grandes equipes já de cara na terceira fase. Por exemplo, os times que estão na Libertadores, o atual campeão, aqueles que terminaram em boas colocações do Campeonato Brasileiro. E o Cruzeiro tinha o risco de não ficar no pote 1, porque as disputas recentes de Série B deixaram o Cruzeiro num posicionamento ruim no ranking da CBF. Mas como o Atlético Goianiense foi eliminado, ele abriu uma vaga no pote 1 e a equipe melhor ranqueada para ocupar essa vaga era o Cruzeiro. Então o Cruzeiro foge, de pelo menos de cara, enfrentar uma pedreira na Copa do Brasil. Essas são as informações do Cruzeiro. Nesta quinta-feira, Rafael Mendonça para o Lavras TV. Boletim do Cruzeiro. Oferecimento Autopeças e Pneus RW e Laboratório Santa Cecília.